Hoje que eu finalmente pude voltar a jogar videogame de uma forma intensa, eu decidi pra mim mesmo que eu jogaria todos os tipos de jogos variados para ter a experiência que por anos eu perdi. A gente tá tão acostumado com mundos abertos e você ter as opções de vários finais e tudo mais, que a gente não para pra apreciar às vezes uma história que quer te contar um ponto específico. Em meio a tantos jogos eu encontrei um que fez eu me sentir numa história infantil, só que para adultos. E é importante lembrar que isso aqui não é um resumo e muito menos uma análise, apenas a minha experiência pessoal com a obra, e eu espero que você se divirta com a minha resenha de Bramble: The Mountain King. Como eu havia dito, esse jogo faz muito você se sentir num conto infantil. No início parecia muito que eu tava no Alice nos Países das Maravilhas ou no Joãozinho e Maria, só que sem as migalhas de pão. E o destaque desse jogo pra mim fica muito dos cenários, da história que ele conta em cada cenário. Cada lugar que você passa existe uma história por trás que, se eu não me engano, são baseados em contos nórdicos. E você pode encontrar livros que vão te contar essa história. Uma do violinista que você enfrenta no lago. Todos caçoavam dele por causa que ninguém gostava da música dele, até que um dia ele toca uma música que todo mundo dança até a morte. O problema disso é que a sua amada também foi atingida e faleceu dançando. E agora ele fica no lago tocando seu violino, atraindo novas vítimas. Esse jogo ele é pesadíssimo em várias histórias que ele conta, apesar dele ter essa pegada de conto infantil. Conforme você caminha no jogo, ele vai ficando cada vez mais bizarro e cada vez mais dark. Em certo momento eu criei até uma teoria de que a irmã dele havia cometido suicídio e você tava revivendo esse momento. Achei que o jogo tava me torturando ou algo assim. Mas lá no final se fecha mais um desses contos, né? Que eu acho que todos meio que se fecham como se fosse um grande conto com pequenos contos no meio. E apesar da gameplay não ser nada demais, nem inovador e não ter tanta ação assim, a experiência é deveras agradável. Nossa, eu falei bonito agora, né? E a música de fundo, cara, merece um destaque especial. Se essa trilha sonora tá me pegando, mano. Sabe quando você sente aquele ritmozinho tomando conta do seu corpo e você dança naturalmente? Fui até atrás da trilha sonora depois que o jogo acabou, porque é admirável de verdade. E lembra muito aquelas musiquinhas tocadas com os instrumentos diferenciados, que normalmente eu via no centro da cidade, os caras vendendo e tocando ao vivo, assim, tá ligado? O final do jogo eu achei que seria muito mais dark, principalmente porque quando você começa o jogo, você tá procurando a sua irmã, você lê uma historinha dizendo que uma criança saiu sem avisar e nunca mais foi vista porque foi pega pela bruxa ou algo assim. Mesmo assim ele vai atrás dela porque estar sem a sua irmã era pior do que sair sozinho na noite. E no fim do jogo você volta nessa cena com a irmã acordando e sem o irmão tá lá. Então eu fiquei, mano, o que que vai acontecer? E eu vou admitir que eu acho que poderia ser melhor esse final, mas porque, sei lá, eu acho que eu sempre espero uma coisa mais marcante. Não é demérito nenhum pro jogo, é só eu que talvez estava esperando algo mais. Apesar de ser um jogo curto, praticamente todas as partes desse jogo me marcaram. Eu consigo lembrar de todos os vilões que apareceram e consigo lembrar também do amiguinho de pedra e da cena dos pequenininhos fazendo bullying com ele. Você ajuda, a partir dali ele começa a te ajudar. A mulher druida da floresta, você tem que eliminar as crianças da árvore pra poder acertar ela. Nossa, agora tá dando dó dela. O cara do barquinho que parece que é a morte, ele tenta te engolir por baixo assim, você tem que achar o cara certo no meio de um monte. Todas as fases desse jogo, apesar de serem curtinhas, são muito cativantes e memoráveis. Isso que eu achei incrível nesse jogo, tá ligado? Mesmo com pouquíssimas falas, esse jogo consegue te encantar com os personagens que você encontra. Então por isso que eu achei que valia a pena essa resenha, porque é um jogo que tem muito a oferecer, mesmo sendo bem pequenininho. Eu demorei cerca de 5 horas para terminar, mas eu morria várias vezes no mesmo lugar, às vezes sem precisar de nenhum inimigo, então eu não sou margem nenhuma para tempo de jogo, tá ligado? Imagino que dê para fazer esse jogo em 3 horas. Enfim, eu espero que de alguma forma você tenha gostado dessa resenha. Se sim, por favor, considera deixar um like e me seguir aqui no canal. Muito obrigado pela sua visualização, que Joana abençoe todos vocês, assim no Natal como na Páscoa. Comprem sempre o mais caro. Amém. Chupão na bunda e até mais.